Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações nesta noite. E falarmos sobre esse tema, a depressão e o suicídio, nos parece, num primeiro momento, um tema um pouco difícil e poderíamos até pensar que seria um tema pesado, mas, na verdade, o tema deve ser entendido como vida. Quando falamos sobre depressão e suicídio, estamos falando sobre a vida e, mais ainda, como devemos valorizá-la. Deus, quando cria cada filho, dá a cada um de nós uma fonte de energia, que ela é imortal. Ninguém morre. Nós bem sabemos, através do conhecimento espírita, que o que morre, na verdade, é este corpo que habitamos durante um tempo curto da nossa existência. O nosso ser, ao ser criado, ele é imortal. E isso é importante que a gente fixe dentro dos nossos corações e lembre dentro da nossa mente, para que a gente nunca se esqueça da beleza que Deus nos forneceu ao nos criar. Então, a nossa tentativa durante várias encarnações de acabar com a existência como se pudéssemos eliminar completamente a nossa vida, ela é uma grande ilusão. Ela não é uma verdade. E nós nos deixamos levar por essa ilusão, acreditando que dores, sofrimentos, problemas, dificuldades que enfrentamos podem ser resolvidas com a eliminação do corpo. O ser precisa avançar, precisa compreender qual é o nosso estado neste mundo, a que viemos. Se nós não entendermos o que viemos realizar neste mundo, vamos realmente ficar dando cabeçada de um lado para o outro, em dores e em sofrimentos. Não estamos aqui numa colônia de férias. Não estamos aqui para ter sucesso material. Não estamos aqui para deixar que a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência cresça, se desenvolva, crie raízes. Pelo contrário, estamos aqui para enfrentar estas limitações para a grande libertação do nosso espírito. Então é ao contrário. É ao contrário. Precisamos redirecionar essa bússola da nossa caminhada. Para onde? Para o caminho da verdade, para o caminho da vida, para o caminho que Jesus nos orientou. Isso é que precisamos entender dentro dos nossos corações. A humanidade, dia após dia, se deixa levar por ilusões, se deixa levar por um materialismo barato e superficial, por coisas que vão acabar em pouco tempo. Daí vem a grande decepção que o ser humano tem enquanto se encontra encarnado, ao se deixar levar por essas questões que a sociedade oferece ao homem. E aí verificamos a gravidade disto tudo, como nos afastamos de Deus, como nos afastamos daquele Criador que nos deu, na verdade, toda a essência, todo o brilho, como um pai e uma mãe que vê o filho nascer. E aí, daqui a pouco, o filho desiste de continuar vivendo. Acha que Deus se encontra feliz com uma situação dessa? De maneira nenhuma. Como nós, pais, mães, aqueles que criam, desejam o quê? Ao filho e à filha, ao próximo, que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele seja um ser bom, um homem
de bem, como nos diz a doutrina. E para que isso aconteça, para que nos tornemos num ser de bem, precisamos assumir aquilo que o Pai nos deu, que é este amor imenso dentro dos nossos corações, que é o sentido da vida, a vibração, a chama que Deus colocou dentro de cada um de nós. Somos seres integrais, somos essa fagulha de Deus, essa centelha a iluminar. Por que vamos nos apagar? Aonde nasce essa ideia de apagar esta chama, esta centelha tão grande, tão bela, tão divina, que Deus colocou dentro dos nossos corações no momento da nossa criação? Por que vamos apagar isso e ensombrear e nos deixar levar por séculos de dores e sofrimentos, amargurando vinganças, ódios, amargurando situações de desespero? Não. O momento é um momento importante para que deixemos que essa semente, deixemos que essa centelha, ela novamente se expanda, como Jesus nos ensinou sobre isso tudo. Vale aqui uma reflexão profunda. Como passa a nossa sociedade neste momento? Uma sociedade que está doente. Doente desde a criança pequenina, que não tem mais o sonho do seu futuro. Lembremos da nossa infância, daqueles que são mais antigos neste mundo, como sonhava-se com a infância, como se olhava adiante e dizia-se: ó, eu quero ser isso, como eu gostaria de ser aquilo, olha, quando eu crescer, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou criar, eu vou desenvolver, eu vou construir. E, de repente, nossas crianças estão se apagando no seu sonho, estão se fechando, se isolando, deixando de viver esta centelha. Mas como? Como um ser tão pequeno, pequeno no corpo, porque todos somos espíritos. Então, precisamos reeducar aquele espírito que está começando a jornada. Aí é importante que conversemos em família sobre Jesus. Como nos diz a nossa amiga, apresentar Jesus às crianças. Isso é fundamental. Precisamos apresentar Jesus às crianças, para que elas novamente aprendam a entender, a viver, a se aproximar deste ser magnânimo. Isto é importante. Quais são os valores que nossas crianças e adolescentes estão levando para dentro de si? Quais são os valores que eles estão efetivamente deixando crescer dentro de si? Quem são as pessoas que elas olham e dizem: ah, eu quero seguir este, aquele outro? Será que as pessoas que nossas crianças e nossos adolescentes estão vendo hoje como aqueles modelos que eles devem seguir são bons modelos? Acredito que não. Na atualidade, as crianças e adolescentes seguem determinados modelos que levam elas a adoecerem. Crianças cada vez mais estão se isolando, estão entrando em depressão. Como crianças tão pequeninas estão entrando em depressão? E desejam morrer. Como? Há que se ver as estatísticas que se tem no mundo, o crescimento dos casos de depressão e, consequentemente, de suicídio em pequeninos, em infantes, em adultos, em idosos. Mas como? O que é isto? A quem estamos olhando e tornando o nosso modelo e o nosso guia? Os espíritos já nos relataram sobre isso lá atrás, não foi? Quando Kardec pergunta:
modelo e o guia, Jesus. Esquecemos a todo momento de falar de Jesus, precisamos falar de Jesus, porque Jesus, ele traduz para cada um de nós amor, perdão, compreensão, entendimento, sinceridade, honestidade, cooperação, fraternidade, irmandade. Ele traduz tudo de melhor que o ser precisa desenvolver dentro dele. Nós não podemos entregar a humanidade ao lado que não é o melhor de cada um de nós. Precisamos entregar, principalmente os pequeninos, ao melhor que podem desenvolver. Hoje, temos nesta sociedade uma série de instrumentos, de ferramentas que vão desde o quê? Que vão desde a internet, as mídias e tudo mais, que se tem um acesso fácil, uma facilidade enorme. O lado positivo é que isso foi abençoado por Deus e Ele permitiu que tenhamos acesso neste momento a esta ciência, a esta tecnologia, para que avancemos enquanto espíritos para a nossa libertação e conhecimento maior. Contudo, isso está sendo aplicado de uma forma equivocada, distorcida, em que ao invés do ser encontrar a paz, o equilíbrio, a tranquilidade e a sua evolução, estamos lidando com uma área, uma zona completamente complexa, que leva a todos a um tamanho desequilíbrio. Estamos utilizando mal instrumentos que Deus forneceu a todos. É como lermos um livro. Devemos procurar o quê? Bons livros, boas leituras, que nos tragam paz, que nos tragam saúde emocional, saúde mental, que nos façam entrar novamente em sintonia com o mundo espiritual e Deus. Senão, para que ler? Para estimular a irritabilidade, para estimular a raiva, para estimular a violência, a guerra e a destruição, o orgulho, o egoísmo, a ganância, a prepotência? Achar que somos superiores uns aos outros, não existe ninguém superior aqui a ninguém. Jesus esteve entre nós, o Mestre, Ele, na sua humildade, no seu amor, demonstrou o quê? Somos iguais. O que Ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que todos somos filhos do mesmo Deus. Temos a mesma capacidade de evolução e nos desenvolvermos. Somos todos iguais. Quem se sentir superior ao outro acaba em sofrimento, em dor. Porque não existe esta questão de superioridade. Isso é uma outra ilusão que o ser humano cria dentro de si mesmo e o faz sofrer. E o faz sofrer. Pensemos sobre isso. Precisamos abrir a mente, torná-la uma área mais aberta, mais ampla, tanto neste plano como aqueles que se encontram aqui hoje a ouvir também, para clarear a mente e perceberem que precisam retornar e redirecionar o caminho para o sentido divino. A depressão é uma condição dolorosa do ser, que precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa da mão que se estenda. Por isso é importante que se fale sobre isto. O ser humano atravessa um momento complexo de isolamento, de quererem ficar em determinados pontos isolados. Isto não é bom. Uma coisa fundamental que Deus nos deu é o diálogo. Sabe o que é diálogo? Diálogo significa que não é um monólogo. Poxa, não é. Tem que se conversar. 1, 2, 3 ou mais pessoas. É importante que o ser converse, fale. Aí vem outro problema. O que conversar? O que falar? A natureza da conversa é importante. Que ela tenha
justamente um miolo que seja com moral. Não podemos nos unir mais para falar do próximo, a não ser que seja para falar bem. Falar mal? Já cansamos de falar mal. Já foram séculos, milhares de anos falando mal do próximo. Precisamos dar um basta a este tipo de conduta. Agora, é que se eu não sei falar bem do outro, cale-me. Não me entregue a conversações que sejam para falar do outro de uma forma ruim. Que falemos ou não falemos, mas que sentemos para conversar de uma maneira cristã. Modifiquemos o padrão da conversa. Isto tem um aspecto muito importante para todos nós. É o aspecto do equilíbrio, é o aspecto da harmonia, é o aspecto do entendimento do ser sobre a própria evolução. Aí os pequeninos, e aí observamos que os pequeninos estão cada vez mais se isolando. Nos celulares, nas telas, nas mídias. E aí é como se deixasse aquilo acontecer, para que não se tenha trabalho em educar, para que não se tenha trabalho em fazer os ajustes dos pequeninos. É mais fácil se entregar alguma coisa para distrair, porque não vai trazer o quê? Trabalho excessivo. É preguiça do ser humano. Se pai e mãe foram colocados num ambiente que eles vão educar filhos, há que se ter ali a educação, há que se ter ali o compromisso, há que se ter ali a responsabilidade. Aí pai e mãe querem fugir da responsabilidade. Podem, existe o livre-arbítrio, mas isso está causando problemas, porque o ser assume uma responsabilidade perante Deus de vir e dentro de um contexto familiar ele poder auxiliar aqueles outros espíritos que vieram ali, que precisam de ajuda, de equilíbrio, de orientação, de educação, de apertos, para que determinadas condutas e tendências possam ser novamente direcionadas para o bem. Aí o ser abre mão de educar. Inclusive, quer delegar ao próximo que cuide do seu filho. Ora, de quem é a responsabilidade sobre isso? É daquele que assumiu a responsabilidade com aquele espírito que está ali, porque depois, quando houver a passagem, vai chegar lá e vai dizer, bom, o que aconteceu aqui? Você ficou responsável de cuidar dessa criança, essa criança era esse espírito ele tinha uma tendência para determinadas questões e você não auxiliou. Não auxiliei porque dá muito trabalho, realmente aquilo me dava trabalho. Bom, mas, afinal de contas, o que queremos? Como falei, isto aqui não é uma colônia de férias. Não estamos aqui para nos divertir, não estamos aqui para viver livres, uma vida desta maneira. Não, não é. Aqui é um local de educação, aqui é um local de tratamento, aqui é um local de reajustes, de correções necessárias aos espíritos que somos nós, que ainda padecemos muito de imperfeições, que precisamos da necessária corrigenda. Entendam, não é punição. Muitos distorcem isso e Deus não é punitivo, mas a corrigenda no sentido da educação. Precisamos educar aquele que é pequeno, precisamos educar aquele que é maior, precisamos educar também o idoso. E nos educarmos moralmente, nos educarmos da maneira psicológica, nos educarmos da maneira que o Cristo nos ensinou. Daí poderemos realmente
encontrar um pouco mais de tranquilidade. Pois a humanidade hoje, da maneira que caminha, não é difícil nós entendermos porque os casos de depressão e os casos de suicídio cada vez aumentam mais. Aí você lê as estatísticas, e a estatística diz que nos últimos 10 anos deste mundo, aqui neste país em que estamos, houve um aumento de mais de 45% dos suicídios entre 10 e 19 anos. Mas como é que pode uma coisa dessas? Entre 10 e 19 anos, um aumento de 45%, isso é dito? Mas como? Como entender que o ser vem num planejamento reencarnatório e abre mão da oportunidade da vivência? Há que se pensar, se refletir sobre isso. E mais, aqueles que se dizem cristãos, nós precisamos fazer isto. Sabe o que é isto? É estender a mão. E depois que você estende a mão, você precisa trazer para perto, para o aconchego, para a proximidade. Da onde? Do coração. Do coração. Não é da cabeça só. É daqui, é do coração. É ouvir o filho, o pequenino que estaria a sofrer. Não podemos deixar aquela situação passar. Venha cá, vamos conversar o que está havendo. Está havendo algum problema? Você não tinha esse comportamento. O comportamento está diferente. O que é isto? Precisa se falar. É o diálogo, é a conversação. É o momento em que nós temos que abrir o nosso coração. Ah, mas eu não sei o que dizer. Percebo que meu filho, o meu enteado, está diferente, está estranho. Certo, está estranho, mas vá conversar. Vá abrir o coração. Divida o que está acontecendo. É isso, é ser cristão. É isso, é ser espírita. Não é aqui dentro da casa espírita que vamos praticar somente, aqui é o mínimo. Quantas horas por semana estamos aqui dentro, as pessoas estão aqui dentro, é o mínimo. Lá fora é que a vida está a acontecer. É dentro da família, é no trabalho, é na escola, é na rua, é ao lado daquelas pessoas que nos parecem as mais difíceis, mais complicadas. É ali que está a resposta para o nosso caminho. E Jesus, Ele nos falou justamente sobre isso, o quanto devemos nos empenhar para que possamos efetivamente fazer o auxílio a todos, ao próximo, a nós mesmos. Vejamos, se o ser não abrir o coração neste momento para ajudarmos uns aos outros, para onde vamos? A humanidade está decidindo atualmente um caminho extremamente difícil, extremamente doloroso. As guerras, as matanças, as destruições que cada vez mais assistimos nos dias atuais são muito intempestivas, são muito difíceis. E nós vamos reparando a dureza que o ser humano vai apresentando. Forma-se uma couraça, uma carapaça grande no ser, como se criando uma barreira enorme, anestesiando eles, criando dificuldades. E aí, é com muito dolor que percebemos como existe este afastamento do ser para com Deus. Quando o ser decide que ele não quer mais habitar este corpo, é aquele momento em que o ser quer romper com o Criador. E isto é uma coisa muito séria. É muito séria. A humanidade atual quer romper com tudo, quer quebrar as barreiras, quer criar novas ordens,
novas leis, novas diretrizes. Se fosse alguma coisa que identificasse saúde para as pessoas, se fosse alguma coisa que identificasse o bem para a humanidade, vá lá. Mas não é. As propostas que são criadas a cada momento não são propostas que são cristãs. As propostas que estão sendo criadas pela humanidade na atualidade são propostas destrutivas, degeneradas, desequilibradas, desesperadas. Ah, mas Deus não está vendo nada disso? Deus está vendo. E sabe muito bem de tudo que está acontecendo. Sabe muito bem, porque o Pai sabe de tudo o que acontece. Mas veja, a cada um é dado uma responsabilidade, a cada um de nós é dado um dever, é dado um direito. São obrigações que temos com a nossa própria evolução e com a evolução desse universo. Espera-se que tenhamos postura digna e honrada diante disto tudo. O caminho, novamente, precisa ser trilhado na direção das leis divinas. Só assim o ser vai encontrar a paz que ele tanto precisa. Enquanto nós não entendermos que, se não seguirmos as leis de Deus, não vamos encontrar novamente a paz que tanto buscamos, vamos nos debater em desespero. E é triste ver a cada dia notícias de pessoas que vão abrindo mão da própria existência. A cada dia se verifica as dificuldades que os seres têm no enfrentamento das próprias vidas. E esse desespero, essa dor existencial, ela é o momento oportuno para que cada um de nós possa auxiliar o outro. Quando uma pessoa, ela resolve que ela quer suicidar-se, ela quer deixar de existir enquanto corpo, a grande maioria, na verdade, não quer morrer. A grande maioria quer, na verdade, acabar com aquela dor, aquele sofrimento. Se aquela dor, aquele sofrimento, ele puder ser eliminado de alguma forma, que o seja. Mas como a pessoa, ela se encontra numa encruzilhada, ela não sabe o que fazer, ela acha que eliminando o corpo, tudo acabará. Então, na verdade, muitos, se vocês repararem nos jovens, o que acontece com eles? Eles se machucam, eles se ferem, eles se automutilam, para que aquela dor que existe dentro de si possa ser abrandada. Jovens se cortam, se ferem, se maltratam, porque sentem uma dor profunda dentro do ser. Essa automutilação, essa autoflagelação, ela demonstra justamente o desequilíbrio que o espírito se encontra. O estado de sofrimento que ele está. Isto não é normal. Veja, não podemos acreditar que isso aí seja uma coisa normal. O que precisamos é pensar, dialogar, aproximar, conversar, para que isso possa ser modificado novamente. Para que o ser saia do seu isolamento e possa novamente vivenciar uma situação em grupo. Como os seres faziam antes. Quanto as crianças hoje brincam, quanto as crianças hoje se divertem em conjunto, quanto as crianças hoje participam entre si de atividades que tragam
a questão lúdica, a questão do sonho, a questão da diversão, o riso, a alegria, a participação do ser. É resgatar isso novamente no pequenino, no maior e no idoso. Uma das causas que vemos na espiritualidade de seres mais idosos, cada vez mais quererem o suicídio, é ficarem sós. Uma das coisas que mais dói no ser humano é o quê? Uma é a rejeição. Outra, a solidão. São duas coisas que racham o coração do ser humano de uma maneira absurda, e sangra, e dói. E mesmo naqueles mais idosos, eles muitas vezes querem deixar de existir. Mas não, vejamos, meus irmãos, precisamos levar a esperança, precisamos levar novamente a alegria de viver, porque não morremos. Então, se você elimina este corpo antes do tempo, você leva para o restante da dimensão seguinte tudo aquilo que precisava ainda ser terminado, não terminou e ainda leva aquilo inacabado para o outro lado. Veja a dificuldade que se leva para um outro lado, uma obra inacabada. Viver significa levar a esperança para cada um de nós. É a renovação diária do ser naquilo que ele veio realizar. É despertar de manhã e dizer: Deus, obrigado por estar aqui, obrigado por este corpo que tu me destes, obrigado pela vida que tenho. Por mais dificuldade que me pareça neste momento a minha existência, é esta existência a melhor para mim neste momento. Me dê coragem, me dê esperança suficiente para seguir adiante nesta luta, neste confronto meu comigo mesmo, renovando dentro de mim essas energias necessárias para seguir adiante. Não cabe a nós aqui questionarmos Deus por que passamos por determinadas situações. Ficamos muitas vezes presos nesse fantasma, por assim dizer, da nossa mente, querendo saber o porquê das coisas. Não precisamos saber o porquê das coisas, precisamos seguir adiante no trabalho que seja profícuo, naquele trabalho que seja construtivo, naquele trabalho que seja realmente cristão, que vá nos trazer a renovação do ser. Quando Jesus ele convida os discípulos para participarem com ele daquela grande tarefa que representava a boa nova, a vinda de Jesus, falar sobre o reino de Deus, falar sobre esse novo momento. Foi um momento de esperança para todos. Foi a renovação dos corações de todos que se encontravam naquele momento, de que existe alguma coisa além deste mundo aqui em que nós habitamos enquanto estamos encarnados. Foi quando Jesus trouxe essa esperança de dizer: olha, tem muito mais do que isso aqui. Façam o melhor de vocês enquanto vocês estiverem aqui a caminho, porque o que tem além disso é algo maravilhoso, é algo estupendo. Então, se empenhem em fazer o melhor de vocês hoje. Se empenhem, deem o famoso 100% de cada um para que vocês atinjam realmente o objetivo, que é vocês compreenderem a natureza do ser. Isto tudo aqui à nossa volta é, na verdade, um cenário muito grande, uma escola muito grande que Deus nos oferta, para que a gente possa utilizar essa escola para o nosso aprendizado, para a nossa educação, para a nossa corrigenda, para, enfim, o processo todo de autoconhecimento. É para isso. Não é para usar este mundo para a destruição, nem para si, nem para o próximo. Porque Deus não espera que cada um de nós atuemos dessa maneira. Estamos aqui numa missão de paz. Aí é que nós precisamos entender.
Jesus veio entre nós numa missão de paz. Afinal, quem está criando toda esta guerra somos nós mesmos, porque Deus não espera que guerreemos desta maneira, Ele espera que, pelo contrário, cada um de nós ame a si e ao próximo, porque o próximo é o irmão, se é irmão, também é filho do mesmo Deus. E, portanto, precisamos compreender isso para fazermos os acertos necessários, para fazermos, então, o caminho se tornar um caminho melhor, um caminho com esperança. Cristãos, precisamos atuar de uma maneira mais vigorosa, precisamos atuar de uma maneira mais incisiva para trazer esta verdade toda a todas as pessoas. Precisamos falar sobre isso, atuar de uma maneira cristã. Quando verificarmos que existe uma pessoa com uma dor e um sofrimento, numa situação em que identificamos que ela está desiludida, que ela está cansada de viver, que ela diz que ela gostaria de desaparecer, que ela gostaria de sumir, que ela gostaria de não existir, que ela gostaria de dormir e não acordar mais. Abramos os olhos. Esta pessoa está a precisar de ajuda. Muitas vezes, ela não diz a palavra diretamente de que ela quer se matar, mas ela dá sinais para cada um de nós de que ela está insatisfeita, que as coisas não andam bem, que ela está precisando de ajuda, e é nesta hora que estabelecemos ali a conversação, o ato cristão de abrirmos o coração. Mas o ser humano atualmente deixa-se levar pelo egoísmo. Eu não tenho tempo para conversar. Eu não tenho tempo para ouvir esse tipo de conversa. Eu não tenho tempo para ficar ouvindo essa pessoa lamuriar e se queixar. Eu não tenho tempo para receber essa energia ruim desta pessoa que está tão triste, que está tão melancólica, que está tão negativa. Ora, então estamos aqui para quê? Estamos aqui, sim, para sermos cristãos. Foi isso que o Mestre espera de cada um de nós, que possamos ouvir o outro nas suas dores e sofrimentos. Mas eu não sei o que fazer, não importa. Atuemos de uma maneira cristã. Sente-se, tenha calma. Dedique um tempo para ouvir aquela pessoa. Aquele momento pode ser decisivo. O que a ciência diz quando a pessoa está depressiva e ela pensa em algum momento em retirar a vida? Sabe o que é? É uma coisa que se chama ambivalência. Sabe o que é ambivalência? Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas eu não quero. Então existe uma dúvida. A pessoa tem uma dúvida se ela quer aquilo mesmo. E até ela consumar aquele fato, existe um caminho. Por que não podemos atuar naquele momento em que a pessoa nos pede ajuda? Isso é ser cristão. É dar aquela parada. Quantas vezes a pessoa está na rua e o outro para, e ela, com aquele olhar desesperado, está pedindo ajuda, você olha e diz, não tenho tempo, não tenho tempo. Não, tem que ter tempo. É parar 1 minuto. 5 minutos, muitas vezes, vai salvar uma vida. É um abraço. É uma palavra carinhosa naquele momento, e é chegada do coração ao coração, é unir, é aproximar. Pronto. Quantas vezes, naquele instante, estamos salvando uma pessoa de uma decisão desacertada. Que ela se arrependerá e que nós nos arrependeremos de não termos colaborado. Vamos quebrar esta barreira. Jesus não ensinou a colocarmos barreira nas relações. Não. Era zero de preconceito. Nenhum preconceito. Quem és tu? Não importa. É pobre, é rico. Cheira bem, cheira mal, é doente. Tem problemas mentais, não tem problemas mentais. Não importa. Nós fazemos tanta distinção.
Fazemos tanta diferença entre um e outro, ser bonito, ser feio, se cheira bem, se cheira mal, se está doente, se não está doente, eu vou pegar uma doença, não vou pegar uma doença. Ora, o Mestre nos ensinou que precisamos pensar além disto, nos despojar desse tipo de preconceito. O cristão não pode ficar pensando nessas questões. O cristão, ele olha o coração, ele vai e ele vê o coração, ele diz, esta pessoa está a sofrer, precisa de ajuda. Eu estou aqui. Se Deus me colocou diante de você, então aproxime-se, vamos lá. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui como irmãos uns dos outros. Vamos abrir os nossos corações, mentes e o nosso espírito para uma nova dimensão. Se estamos hoje fechados, vamos nos abrir. É abrir para um novo momento de amor. É amar. E não existe nenhum tratamento mais profundo que cure do que o amor. O amor, ele cura tudo. O amor cura tudo. E foi a grande demonstração de Jesus, que foi o seu amor curativo, determinado, que ele deixou-se levar até o último momento naquela crucificação. Percebam a grandeza daquele momento. Jesus não podia fazer de outra forma. Por que ele não poderia fazer de outra forma? Por que ele não poderia impedir aquele momento? Prestem atenção. Isso é de uma profundidade muito grande. Jesus, ele se deixou levar porque aquilo culminava em tudo que ele ensinou. Se ele fugisse daquele momento, ele estaria indo contra tudo o que ele ensinou. Então, quando ele se deixa prender, quando ele se deixa levar, quando ele se deixa crucificar, olhem isso, meus irmãos, naquele momento que ele se deixa crucificar, é que ele faz a finalização, a grande demonstração de tudo que ele ensinou. Era um amor na sua plenitude, quando ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É o amor na sua mais profunda essência. Quem diria isso no momento de uma crucificação? Sendo pregado com os cravos de ferro, bebendo fel, tendo uma lança furando o peito, perfurando o pulmão, enchendo de ar, com falta de ar, sangrando. E ainda dizer, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. É amor puro. Deixou-se levar para demonstrar que é pacífico. Não incitou a revolta, não incitou o olho por olho e dente por dente, não incitou nenhum apóstolo ou discípulo a revidar quando ele partisse. Não havia essa mensagem, houve a mensagem de paz, de amor, de tranquilização. Reparem, ele foi até o ponto extremo para finalizar tudo o que ele havia ensinado. Aí, veja, nós estamos aqui encarnados e aí achamos que não, vou tirar a minha vida agora porque estou sofrendo demais. Ora, quem é o nosso modelo e nosso guia? É isso que nós precisamos entender. Quem são os modelos e guias dessa humanidade? Quem são os modelos e guias da nossa infância? Quem são os modelos e guias para os jovens? Não está sendo Jesus. Porque se fosse Jesus, ninguém pensaria numa atitude como esta. Valorizaria a vida, valorizaria cada segundo da existência como uma obra divina, dizer, olha Deus, muito obrigado por mais um momento, a minha caminhada eu sei não está fácil, ela está difícil, ela está trabalhosa, ela está árdua, mas obrigado, obrigado por essa oportunidade de estar aqui como estou, da maneira que estou, com quem estou, porque isso
é o que tu achas que eu preciso e eu acredito em ti. Se Jesus se deixou imolar daquela maneira no final, por que vamos entregar as nossas existências de uma maneira tão desonrosa como esta? Devemos ter dignidade, honradez, hombridade, porque aquele que nós acreditamos honrou a própria existência. Como é que nós não vamos honrar a nossa? Ou então não somos cristãos? Somos o quê? Devemos pensar sobre isso. Se nos dizemos cristãos, então nós devemos ser dignos àquele a quem nós dizemos que seguimos. Se aquele que nós seguimos, ele honrou tudo aquele que ele veio fazer aqui, então nós temos que parar para pensar. Por que eu vou desistir da minha vida? Mas mesmo assim, vamos lá, eu resolvo, depois de muita luta, desistir da vida, do corpo. Elimino o corpo. Merecemos a misericórdia de Deus, porque realmente, quando tomamos esse ato, não sabemos o que estamos fazendo. Não sabemos mesmo. Estamos assim perdidos, desequilibrados, conturbados, e vamos precisar de tratamento. Por isso que os irmãos que optaram por eliminarem o corpo como uma forma de finalização do sofrimento e da dor, merecem de cada um de nós o nosso amor, o nosso carinho, a nossa oração, a nossa dedicação. Devemos elevar o pensamento ao Pai e rogar por todos aqueles que anteciparam a existência, porque nós já fizemos isso. Esperemos que não façamos mais, mas não sabemos. Que tenhamos a compaixão de orar por esses irmãos, acolher aqueles que ficaram, os familiares, aqueles que sofrem por isso. Sabe por quê? Assistimos muitas vezes, quando há esse tipo de perda, uma coisa ruim em torno até da própria família. Não, de maneira nenhuma. Voltemos a Jesus. Jesus nos ensinou a sermos o quê? Amigos, irmãos, fraternos. Acolhamos a família. Oremos por aquele que tomou a decisão. Somos irmãos. Precisamos trazer essa fraternidade neste momento. Vamos trazer, somos uma única família, venham cá. Vamos orar juntos. O que precisam. É um momento difícil. As pessoas muitas vezes se envergonham. As famílias se envergonham quando isso acontece. Mal querem falar. Mal querem comentar sobre o que aconteceu. E não temos que julgar, não temos que julgar, não temos esse direito de julgar. Quem somos para julgar o outro? Quem somos para julgar, para criticar, para tecer alguma coisa? Calemos, calemos. Diante de uma situação dessa, vamos calar, orar, sejamos dignos como Jesus. Trazemos a família, conversemos, amparemos, trazemos o consolo, a palavra digna. Nada de comentários que não sejam cristãos. A língua do ser humano é extremamente afiada para falar mal do próximo. Correção disso. Vamos nos corrigir disso. Vamos acertar o passo em relação a isso. Não dá mais para ficar esperando o momento que vamos fazer isso. É agora o momento da correção. Falar mal do outro, ainda mais numa situação dessa, mesmo em comentários pequeninos dentro de casa com o outro, veja fulano, o que é que ele fez, fulano que fez isso, fez aquilo. Não temos que comentar nada sobre isso. Oremos por aquele que tomou essa decisão, que foi infeliz, que não foi adequada, que vai sofrer, mas não tenhamos comentários ruins sobre isto. Isso gera uma vibração
que não é adequada para quem se diz cristão. O cristão precisa orar, precisa pedir a Deus a paz necessária e precisa ajudar aqueles que precisam de ajuda. Hoje, estamos aqui reunidos e existem essa quantidade de encarnados aqui, mas, meus irmãos, um tanto maior daqueles também que se encontram aqui em espíritos desencarnados. Estão aqui unidos a nós neste momento de reflexão. E muitos aqui presentes cometeram este ato não tem muito tempo. E hoje estão aqui também a clamarem pelo amor e pela compaixão e por mais entendimento e esclarecimento. Veja, todos precisamos de esclarecimento. Se tomamos uma atitude dessa impensada, que possamos corrigir isto. Então, nós precisamos nos unir numa grande corrente de amor, de fé e de compreensão, vibrando em direção a Deus, para que possamos incluir dentro das nossas preces os nossos irmãos que tomaram essas decisões impensadas, num momento de fraqueza, num momento de dificuldade, num momento impensado e que hoje estão muitos aqui presentes em dor e em sofrimento, a pedir ajuda a todos. Portanto, elevemos o pensamento a Deus e peçamos ao Pai para que possamos ter paz em nossos corações, mas, ao mesmo tempo, elevemos o nosso pensamento a Deus por todos esses que, a cada momento, cometem um ato desse. E para esclarecer a vocês, a nível de ciência, de tudo, a estatística do mundo diz que, no mundo, em torno de uma pessoa comete o suicídio a cada 40 segundos. Então, ao longo desta palestra, quantas pessoas já cometeram o suicídio ao longo deste momento que estamos aqui? É algo impactante, que não conseguimos dimensionar a gravidade disto. Mas a cada 40 segundos deste tempo na Terra, um indivíduo comete o suicídio. É algo estarrecedor. E neste país como o Brasil, um indivíduo comete o suicídio a cada 38 minutos. Estarrecedor isso. Abrindo mão da vida. Então, vamos criar esperança dentro dos nossos corações. A esperança pela vida, porque viver é o sentido de nós estarmos aqui, é viver. Não existe a morte. O que existe a morte é do corpo físico, mas o espírito é imortal. Portanto, vamos valorizar a vida sempre. Ah, mas a pessoa está deprimida. Valorize a vida. Estimule a esperança, estimule o trabalho, estimule o lado bom daquela pessoa, levante as qualidades que ela tem, reporte a ela tudo que ela tem que pode ser realizado de bom, de construtivo, de edificante. Levemos a essa pessoa o outro lado que ela tem. Esqueçamos aquele lado que se encontra desesperado, desequilibrado. Mostremos a ela que ela tem um outro lado. E este outro lado são as nossas qualidades. E essas qualidades é que precisam ser valorizadas, precisam ser enraizadas, precisam ser fincadas fundo, para que, criando essas raízes, forme-se um tronco firme, largo, com galhos frondosos, dando frutos, que significa a vida. Pois viver é a maior dádiva que Deus deu a todos nós. E precisamos, sim, agradecer a Deus a todo momento. Pai, obrigado pela minha existência. Obrigado por tudo que Tu me deste, Senhor. E me dê a coragem suficiente para seguir adiante, enfrentando-me como um ser que precisa se ver como num espelho, a olhar e a dizer o que eu preciso modificar, mas não a desistir, a lutar com amor, com paz, com dignidade. Irmãos, vamos olhar sempre Jesus,
Se nós olharmos Jesus naquele madeiro, nos parece um sofrimento, mas olhamos Jesus na conclusão da sua missão, de amor, de perdão, de paz, na maior coerência com tudo aquilo que ele ensinou. Não podia ser diferente, não podia. Ele concluiu tudo o que ele nos ensinou. Valorizemos o Mestre, valorizemos esse modelo, esse guia nosso e vivamos. A vida é bela, a vida é para ser vivida com paz, com amor, com compreensão, com fraternidade, com entendimento e com diálogo. Vamos nos ajudar, vamos cooperar uns com os outros, vamos nos abraçar como irmãos, aproximando o coração uns dos outros, para que efetivamente despertemos dentro de nós esta alegria e esta beleza, e que todos aqui que estejam presentes sintam-se envolvidos pela espiritualidade que aqui está presente e que possa trazer a cada um a luz necessária para as suas necessidades. Muita paz a todos.